alcançando o coração do seu adolescente. Lição 7. Princípios de educação moral. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Propósito: ajudar os pais a incutirem os valores bíblicos e serem exemplos para os seus filhos. 1. A palavra de Deus. Por que os pais precisam comparar os seus valores com aqueles estabelecidos na palavra de Deus? Salmo 119, versículo 105. Primeiro, acima de tudo, porque os valores cristãos refletem a pessoa de Cristo. Esses valores despertam a consciência da criança em relação a Deus e à eternidade. Segundo, porque os valores bíblicos são orientados para os outros. A criança ensinada a ser sensível às necessidades dos outros possui o pré-requisito para desenvolver relacionamentos saudáveis e duradouros. Jesus sempre se orientava em relação aos outros e estabeleceu o padrão ético para o uns aos outros das Escrituras. Os valores bíblicos dão origem ao mandamento moral das Escrituras, que requer a sensibilidade de amar a Deus e amar o próximo. Não devemos basear a nossa conduta no valor que as pessoas representam para nós, mas no quanto são amadas por Deus. Terceiro, porque os valores bíblicos promovem a unidade. O relativismo moral divide a sociedade em subgrupos culturais, mas os valores bíblicos não distinguem tipo social, racial, ético, econômico nem cultural. Sem a moralidade de Deus, nosso comportamento é conduzido pelas nossas preferências pessoais. Somos motivados pelo egoísmo. Além da mente, a expectativa dos pais deve ser a de criar um filho moralmente responsável e salvo em Jesus Cristo. Somente assim a educação moral pode ir além da mente para alcançar o coração, e os valores de Deus podem ser mais do que uma influência positiva na vida, para estabelecerem um estilo de vida. Seu filho já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? O fundamento moral familiar deve ser construído sobre o que os pais e os filhos de fato têm em comum, não sobre o que os pais desejam ter em comum. Jesus Cristo quer o coração de seu filho e às vezes temos dificuldade de confiar essa responsabilidade a Deus. Seu alvo na paternidade, então, deve ser compartilhar a necessidade de Jesus Cristo, incutir os valores morais bíblicos e construir o fundamento moral familiar. Você almeja o coração de seu filho, mas entenda que só Deus pode alcançá-lo. 2. O ensino moral. O que não fazer? Muitos pais se preocupam mais em reprimir o comportamento rebelde de seus filhos adolescentes do que em incentivar a prática do bem. Ao ensinar os preceitos morais, frequentemente dizem aos filhos o que é errado e o que não devem fazer, em vez de ensinar o que é certo e o que devem fazer. A maioria dos pais tem a tendência de dar uma lição moral no momento do conflito, dizendo aos filhos o que não fazer, em vez de ensinar nos momentos em que não há conflito, quando podem dizer o que é certo e o que devem fazer. Pelo fato de colocar ênfase nas atitudes que devem ser evitadas e não naquilo que deve ser feito, os filhos crescem sem saber claramente como se comportar. Como resultado, somente a restrição é interiorizada e não o viver virtuoso. Conter o comportamento rebelde do adolescente é importante, mas quando isso é feito em prejuízo da elevação do bem, os pais acabam distorcendo o que o bem realmente significa. A restrição do mal e a elevação do bem são os dois lados de uma mesma moeda. Ambos são necessários no processo de educação. Começa com os pais. Os pais estão em uma posição de grande influência ajudando seus filhos a interiorizarem os valores bíblicos. Em Deuteronômio 6, 4-7, Moisés diz ao seu povo:
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A partir desses 4 versículos, podemos extrair 3 princípios de instrução moral. Primeiro, ao contrário da crença dos egípcios, há somente um Deus a quem devemos amar, Deus Jeová. Ele é o Deus absoluto e seus mandamentos são coerentes com seu caráter. Deus é moralmente perfeito e todos os valores bíblicos são extensões do seu caráter. Por isso, a moralidade pela qual tudo é válido é inaceitável. Segundo, o treinamento moral começa com os pais. Antes que vocês diligentemente ensinem seus filhos, pensem no que Moisés disse. Essas palavras estarão no seu coração. Se os princípios de conduta moral não estiverem incutidos em seus próprios corações, vocês não poderão transmiti-los aos seus filhos. Consciente ou inconscientemente, os pais exercem a maior influência moral na vida de seus filhos. Assim, as palavras de Moisés evidenciam a essência da questão, o coração dos pais. Terceiro, o treinamento moral deve ocorrer durante as atividades normais do dia, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Conclui-se então que a verdade moral é mais bem comunicada nos períodos em que não há conflitos. Isso não significa que nós não devemos ensinar nos momentos de correção, mas uma dose saudável de esclarecimento moral deve ocorrer durante o decorrer do dia e nos momentos em que não há conflitos, quando os filhos não precisam justificar-se, defendendo suas ações. A responsabilidade dos pais nessa passagem é conhecer o Deus da verdade moral, viver a verdade moral de Deus e, a partir dessa experiência, ensinar essa verdade aos filhos. O como e o porquê. Uma das principais razões dos filhos não interiorizarem os valores é porque a instrução moral dos pais geralmente não contém uma razão moral. Com isso, queremos dizer que frequentemente os pais dizem aos seus filhos o que fazer, mas não explicam por que devem fazê-lo. Os pais devem providenciar uma razão moral quando a situação envolver pessoas. Saber como fazer o que é certo e por que deve ser feito são duas coisas totalmente diferentes. O primeiro indica a ação moral, o segundo, o princípio moral. Há uma tendência de se colocar uma ênfase muito maior sobre como do que sobre o porquê. Consequentemente, algumas crianças chegam à fase adulta dando a impressão de uma boa educação exterior, mas são carentes de uma moralidade interior. O porquê moral. Os filhos que fazem tudo certo sem saber o porquê são robôs morais. Eles frequentemente reagem corretamente às situações e às circunstâncias, mas não são guiados por princípios que partem de seus corações. Motivar o coração para que esteja envolvido nas escolhas da vida é um recurso de valor inestimável na adolescência. É um pré-requisito para vocês conduzirem seus filhos adolescentes por meio da sua influência. Como evitar o legalismo? Ao desenvolver uma base moral comum, devemos ter o cuidado de não cairmos no legalismo. O legalismo cria proibições, tornando a regra mais importante que o princípio. O legalista vê todas as decisões na vida como preto ou branco, imoral ou moral, e não reconhece nenhuma área de motivação ou do coração. Não deixa nenhum espaço para os pontos fortes e fracos do indivíduo. O legalista tende a exigir que a consequência de todos os cristãos seja idêntica. O aspecto mais notável de um legalista é que ele rejeita o contexto. Considerar o contexto de uma situação não significa suspender as leis ou princípios bíblicos, mas aplicá-las do modo mais apropriado. O contexto ajuda o filho a tomar decisão correta, até mesmo quando as circunstâncias são diferentes.
Quando deixamos de ensinar o princípio, privamos os filhos do discernimento moral. Conclusão: a Bíblia representa a autoridade suprema e a suficiência moral. Em suas páginas estão as virtudes morais que refletem a justiça e a sabedoria de Deus, e não há nenhuma variação moral em seus ensinamentos. Os valores que regem a conduta e definem o bem e o mal são os mesmos para todas as pessoas em todo o tempo. Como pais, vocês precisam entender que não é suficiente ensinar aos filhos adolescentes apenas como agir moralmente. É necessário também ensiná-los a pensar moralmente. Para alcançar esse alvo, vocês mesmos têm que raciocinar de acordo com os valores bíblicos. Isso é fundamental no processo que vocês iniciaram de criar um filho moralmente responsável. Aplicação prática. Na educação dos filhos, ao se ensinar os preceitos morais, é mais comum ressaltar o que não se deve fazer, enfatizando as atitudes erradas do que ressaltar o que é certo e o que se deve fazer. Como seus pais procuravam lhe ensinar os valores morais? E o que eles comumente diziam quando você cometia algum erro? A forma como eles agiam facilitava ou dificultava a sua compreensão desses valores? Isso te animava ou desanimava a mudar de atitude? É visível que a sociedade passou por uma mudança muito grande em sua escala de valores nessas últimas décadas. O relativismo moral pode variar de tempos em tempos ou de subgrupos culturais, mas os valores bíblicos são claros e evidentes. Sem a moralidade de Deus, nosso comportamento é conduzido pelas nossas preferências pessoais. Não basta os pais fazerem um bom julgamento de cada situação. É importante incutir na mente e no coração dos adolescentes os valores bíblicos para que eles sejam capazes de tomarem as decisões certas, independente de sua companhia ou ajuda. Os pais frequentemente têm de julgar o comportamento de seus filhos e saber se está dentro dos parâmetros bíblicos. Os pais legalistas veem todas as decisões na vida como preto ou branco, imoral ou moral, esquecendo das áreas cinzentas, as áreas de liberdade bíblica. Os pais devem fazer a seguinte pergunta quando julgarem o comportamento de seus filhos: esta ação viola a palavra de Deus? Se não há instrução específica na Bíblia, os pais devem olhar o contexto do momento e ver se dentro do contexto a ação viola um princípio bíblico. As áreas de liberdade ocorrem quando não há lei nem princípio onde se apoiar. Você fica com Deus e com a sua consciência. A liberdade bíblica não significa que você pode fazer tudo aquilo que você quer. Se uma ação cai numa área cinzenta, a pessoa tem a liberdade de praticá-la, desde que suas ações avancem em direção a Deus. Em seus julgamentos, sua tendência é ser mais legalista ou procura analisar o contexto? Talvez você não se considere uma pessoa legalista, mas há situações em que agiu com legalismo, julgando injustamente algumas decisões de seus filhos, criando uma barreira na comunicação. Compartilhe algumas experiências que passou com seus filhos, em que agiu com legalismo. Reflita e ore. Se ao compartilhar suas experiências você percebeu que agiu com legalismo e depois se arrependeu, mas ainda não pediu perdão ao seu cônjuge ou filhos, cremos que este é o momento oportuno para fazê-lo. A sua atitude de humildade é que conduzirá ao fortalecimento de cada área de sua vida, à medida que reconhece a necessidade de mudança e restauração. Como resultado disso, você caminhará para a liberdade de conduzir a sua família dentro do plano e propósito que Deus estabeleceu.